Hoje é Pentecostes, então eu estou gravando um vídeo, uma catequese, cujo tema é o dom do Espírito Santo. Então, alguns passos. Primeiro passo, a experiência do divino. Não sois capazes de compreender agora, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade e vos convencerá de tudo o que eu vos quero dizer. Falou Jesus, está narrado nos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos tinham deparado com uma realidade excepcional, fascinante, profundamente persuasiva, e aceitavam, mas não se davam conta por completo do que ela era. Estou falando da realidade do encontro com Jesus. Conservavam e respeitavam as suas palavras, mas davam a elas a medida da sua própria concepção das coisas, sem supor o que se ocultava nelas. Repetiam as definições que ele dava de si mesmo, sem fazer ecoar o seu mistério preciso. São Paulo faz uma lúcida comparação. O animal percebe a presença do homem e reage ao seu comportamento e aos seus gestos. Entretanto, não apreende a realidade que se oculta neles. Permanece à margem da realidade documentada por eles. Não compreende. Falta ao animal a capacidade de sondar o abismo do pensamento e do amor. Falta-lhe o instrumento adequado para captar a mensagem de um outro modo, de um outro mundo. Falta ao animal o espírito humano. Por isso lhe é estranho mesmo quando se agacha a seus pés, quando se esfrega as suas pernas ou lambe a mão. Falta-lhe a connaturalidade com o homem. Assim conclui São Paulo, também ninguém conhece o que existe em Deus a não ser o Espírito Santo. Somente quem possui o seu Espírito é que verdadeiramente encontrou Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, ou seja, é um estranho, incapaz de captar o feitio íntimo, a natureza secreta, incapaz de se tornar familiar do mistério de Cristo. Por isso, sem o reconhecimento do seu Espírito, o homem pode defrontar-se com Cristo como um grande homem, uma figura de homem excepcional, rebelde a qualquer redução categórica, talvez estranha e irresistivelmente persuasiva para a expectativa comum das pessoas simples, entusiasmante para o frescor enérgico dos homens apaixonados pela justiça, perigosíssima para as formas responsáveis pela ordem estabelecida. Ele foi tudo isso para os homens de seu tempo. Ou então, um homem tão grande, talvez a ponto de parecer um comovente e dramático mito. E pode ser isto para o cético desespero do homem de hoje. Mas sem o acontecimento do seu Espírito, o Espírito Santo, o homem, os apóstolos ou nós, permanece no limite obscuro dessas perspectivas. Para o homem, Cristo continua sendo um rosto enigmático e misterioso. Então, sem o acontecimento do seu Espírito, ele se reduz a mais um apelo à dolorosa espera humana, que sobressai na floresta das outras vozes, mas a chave interpretativa permanece ainda nos ambíguos limites do coração, no melancólico limite do pensamento do homem. Cristo seria, assim, um novo objeto a enfrentar, um novo risco a ser corrido cegamente, não um critério novo, uma outra luz nova, finalmente, porque toda existência consciente grita que o sentido desta nossa terra está além do nosso horizonte. O encontro com Cristo permaneceria, assim, na estreiteza da experiência puramente humana e a visão da realidade, a nossa cultura, condenada a se perder no enigma do ser e do sentido e do destino, não libertada da sua impotência, não redimida. Mas um dia, de repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania,
que encheu a casa onde eles se encontravam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Compreenderam então subitamente quem era aquele homem que tinha seguido. A experiência do seu encontro com aquele homem, da sua longa convivência com aquele homem, apaixonada, ansiosa, incerta, toma de repente a forma de uma outra experiência, absolutamente imprevista, desconcertante, a experiência da realidade divina, o encontro, a convivência com Deus, luminosa, segura, forte. Cristo, tão presente, tão concreto para nós, um de nós, é, ao mesmo tempo, aquele além que resolve o enigma da existência. Cristo é o sentido da história e o Senhor do universo. Cristo é o ponto de vista que explica todas as coisas. A experiência do Pentecostes constitui o acontecimento da cultura nova, da cultura cristã, a descoberta definitiva da luz de verdade que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O primeiro gesto que os Atos nos lembra é a primeira grande afirmação desta nova cultura, dessa nova e definitiva visão da realidade, não revelada pela carne nem pelo sangue, mas pelo Pai, que gera todas as coisas. Imediatamente, com efeito, diante daquelas pessoas vindas de todas as partes do mundo de então, Pedro anuncia a descoberta de Cristo como elemento central do desígnio de Deus. É o grito incansável dessa consciência, é o grande testemunho que inunda o mundo e a história a partir de cada palavra da primeira pregação cristã. Toda experiência humana é iluminada do ponto de vista de Deus. E é o anúncio do critério definitivo da verdade, o acontecimento da cultura nova. E agora o segundo passo, a experiência do dom. A comunicação do Espírito de Deus é chamada pela liturgia do Deus excelso dom. Ela não é uma perspicácia humana, uma conquista humana. Ela não é nem mesmo uma previsão humana, menos ainda um direito humano. Ela é puro dom. Assim, o Espírito de Deus em nós é um acontecimento puro, uma surpresa total, um dom absoluto. Só existe um fato comparável, a gratuidade abissal do nosso próprio ser, da nossa própria existência. Mas não seria dom uma coisa da qual não nos fosse dado significado, e nós não reconheceríamos como dom a vida e o universo se não esperássemos a revelação do seu sentido. Assim, o Espírito do Pentecostes é o dom por excelência, porque é por ele que somos arrastados para dentro do mistério de Cristo, introduzidos na experiência daquela pessoa que explica e resolve toda a nossa existência e toda a realidade. A fé é a luz do mundo. No acontecimento desse dom, a solidão humana é dissolvida. A experiência humana não é mais a de uma impotência desoladora, mas a experiência de uma consciência e de uma enérgica capacidade, como é individuado pelo fogo, que foi sinal da vinda do Espírito, forte e suavemente. A obscuridade temerosa da consciência dos apóstolos se transforma em uma lucidez corajosa. Vejam-se seus primeiros confrontos com as autoridades religiosas e civis. A experiência se torna uma imensa certeza. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eles não estão mais sozinhos, experimentam a promessa de Cristo, não vos deixarei órfãos. O homem realmente não está mais sozinho, porque daqui por diante, o grito mais verdadeiro da luta da existência é o de São Paulo. Tudo posso naquele que me dá força. Não é o homem que perde os seus limites e as suas enfermidades, é um outro que, como um herói exultante em seu caminho, passa a acompanhar o homem. Uma nova existência se realiza, e na nascente desta nova criatura, na frágil veia humana, introduz-se misteriosamente o ímpeto irresistível da presença de Deus.
A força do homem é um outro. A certeza do homem é um outro. A existência é um diálogo profundo. A solidão é abolida a partir das raízes de todos os momentos da vida. Existir, então, é ser amado definitivamente. Ele é fiel ao seu amor. E abandonar-se a este amor definitivamente. Para mim, viver é Cristo, fala São Paulo. A existência humana é uma amizade inexaurível e onipotente. A comunidade nova. Do dom do Espírito surge uma comunidade nova. A solidão, tal como descrevemos, aproxima o homem dos outros, reúne-o aos outros na experiência da necessidade universal. A comunidade surge deste modo. A comunidade que surge deste modo é como a única experiência de abrigo, de doçura passageira, de segurança precisa para as pessoas sem rumo. As tentativas para remediar tudo o que sentimos faltar são um trabalho ansioso, de resultados ambíguos e frágeis, que cada geração sente o tormento de denunciar e de mudar quando, como frequência acontece, a ira de sua vã procura arrasta o homem à impaciência irrefletida, à violência amargas, a trágicas presunções. Por isso, com o dom do Espírito Santo, a superação da solidão na experiência do Espírito de Cristo não apenas aproxima o homem aos outros, mas o escancara a eles desde as profundidades do seu ser. A verdadeira vida do homem, o sentido da existência de cada um é Cristo. Uma só realidade é a vida e o sentido de todos. Eu sou a videira e vós sois os ramos. A comunidade se torna essencial para a própria vida de cada um. A solidariedade humana se torna igreja, o nós se torna a plenitude do eu, a lei da realização do eu. Nós sabemos, ó irmãos, que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, escreve São João aos primeiros cristãos. Uma unidade tão absolutamente imprevisível quanto indissolúvel faz da igreja a redenção da comunidade humana, o ideal realizado da comunidade, para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. A certeza do caminho e a força do Espírito animador geram, nessa comunidade, uma capacidade de consciência sem descanso. De toda palavra útil que se profere, há de prestar conta. Uma laborosidade indomável. Voltemos a meditar a parábola dos talentos, em que a dedicação é óbvia até a morte. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Uma fecundidade e uma intensidade de obras, uma ordem íntima instam do profundo a vida da comunidade nascida do acontecimento do Espírito. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude de sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, fala São Paulo, proclama a palavra, insiste oportuno ou inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Esta vigilante paixão pelo tempo, pelas coisas e pelas pessoas, recria a convivência dos homens entre si e com as coisas. A comunidade cristã cria inexoravelmente uma nova civilização. E quanto mais é preciso a fidelidade ao Espírito de Cristo, tanto mais as tramas dessa civilização são experimentadas como caminhos ideais e definitivos. E, enfim, o encontro com a comunidade cristã qualquer, que procure viver decididamente em nome de Cristo, realize inevitavelmente uma forma de convivência, um clima e um ritmo humano tão diferente do comum, que não pode deixar de tocar quem observa como algo de novo, de estranho e de perturbador, de humano ideal e verdadeiro.